Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de correção de questões. Nós vamos agora corrigir as questões referentes ao capítulo de número 7 do nosso livro Diálogo sobre o Direito Tributário, da editora Juspódio. A primeira questão que eu trouxe é uma questão cobrada na prova de juiz federal do TRF da 2ª Região de 2018. Essa questãozinha, ela é super interessante porque ela cobrou a Lei 13.259 de 2016, que trouxe aqui a possibilidade da ação em pagamento de bens imóveis no âmbito da dívida ativa da União. Essa lei, como vocês podem verificar no capítulo pertinente a ela, no ponto pertinente, a dação em pagamento de bens imóveis, ela foi regulamentada por uma portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Mas o que é importante aqui para nós é a lei de 2016. Então, vejam, acerca da dação em pagamento como modalidade de extinção do crédito tributário, inscrito em dívida ativa da União, então aqui é a chave, tá? Assinale a alternativa correta. Pois bem, pessoal, vamos lá. A dação em pagamento de bens imóveis aplica-se a créditos tributários referentes ao regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte. Aqui é interessante porque nós temos o artigo 4º da nossa lei da dação em pagamento de bens imóveis referente à dívida ativa da União. E o parágrafo 1º, ele fala que esta dação em pagamento não contempla os débitos do contribuinte no Simples Nacional, tá? Então, não tem como admitir a dação em pagamento de bem imóvel da nossa lei de 2016 para fins de contemplar créditos do Simples Nacional, créditos da Fazenda Pública Federal, débitos do contribuinte. Então, a alternativa A está errada, porque o parágrafo 1º do artigo 4º veda a aplicação desta modalidade de extinção de crédito tributário a esses créditos do Simples. B. A dação em pagamento como modalidade de extinção do crédito tributário inscrito em dívida ativa da União deve recair preferencialmente sobre bens imóveis, podendo-se admitir a critério do credor a dação em pagamento de bens móveis. Gente, outra questãozinha. Nós temos que o artigo 4º, o caput dele, traz que essa dação em pagamento, ela recai exclusivamente nos bens imóveis, sobre os bens imóveis. Não vai recair sobre os bens móveis, tá? Cuidado, então. Preferencialmente, não. É exclusivamente. Cuidado com isso, nós estamos falando de dação em pagamento em relação à dívida ativa da União. Cuidado. Então, lei federal dispõe que apenas bens imóveis. Nós temos aquela discussão na jurisprudência quanto à dação em pagamento de bens móveis em relação à lei estadual que dispõe nesse sentido. Então, quanto aos tributos do Estado. Então, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento, né, que nós tivemos analisado no livro, que pode ser que o Estado ele dispõe em sentido diferente, tá? Porque ele tem competência para editar lei, né, referente a direito tributário, e como vai ser a extinção dos seus créditos tributários. Então, temos essa discussão no âmbito da jurisprudência, mas aqui nós estamos falando de uma lei federal, referente à dívida ativa da União, que fala que é somente bens imóveis, que são aceitos em dação em pagamento, como modalidade de extinção do crédito tributário, caput do artigo 4º da nossa lei 13.259 de 2016. Vamos para mais uma questãozinha, mais uma assertiva. Caso o crédito que se pretende extinguir seja objeto de discussão judicial, a dação em pagamento somente produzirá efeitos após a desistência da referida ação pelo devedor ou corresponsável e a renúncia do direito sobre o qual se funda a ação. Pessoal, essa alternativa C está correta, porque ela está de acordo com o parágrafo 2º do artigo 4º da nossa lei de 2016. Então, essa alternativa é a correta, é a que deve ser assinalada. D. O imóvel transferido deve ter valor de avaliação superior ao montante integral do débito, sendo vedada a possibilidade de complementação em dinheiro de eventual diferença entre os valores da totalidade da dívida e o valor do bem ou dos bens ofertados em dação.
Gente, tá errado. Por quê? Nada impede que eu tenha uma dívida tributária de 500 mil reais e eu tenha um imóvel de 400 mil reais, tá? Então, há essa diferença. Então, eu dou o meu imóvel, a Fazenda Pública aceita esse imóvel, só que eu tenho essa diferença de 100 mil reais. O que eu vou fazer? Vou complementar em dinheiro. Então, pode ser um bem do valor menor do que devido, e aí o contribuinte ele vai, né, complementar a diferença em dinheiro, tá? Então, tá errada essa alternativa D. A mesma coisa aqui, a critério, aliás, se for também um valor superior, né, é algo que eu queria falar para vocês, que a diferença ela não vai ser restituída. Então, se eu tenho um débito de 500 mil reais e o meu bem vale 600 mil, suponha essa situação. O que vai acontecer? Eu vou ter que abrir mão da diferença, porque a Fazenda Pública, ela não vai me restituir os 100 mil reais, tá? Essa diferença eu não vou fazer jus. Então, cuidado. Nada impede que eu tenha uma dívida de 500 mil reais e um bem de 400, que eu dê aqui para extinguir a dívida. No entanto, a diferença que eu tenho com o fisco, eu vou ter que pagar em dinheiro, 100 mil reais. Diferente se eu tenho um bem de 600 mil reais e a dívida é de 500, eu tenho essa diferença e eu não vou ser restituída. Toma cuidado com isso, que é o que a lei nos traz, tá? E aí, a critério do devedor, deve a União aceitar o pagamento pela dação de bem imóvel como opção ao pagamento em dinheiro? Não. Gente, se tem condições de pagar em dinheiro, a Fazenda Pública, ela não vai aceitar a dação em pagamento de bem imóvel, tá? Então, a preferência sempre é o dinheiro. Se tem o dinheiro, logicamente, é o que vai ser aceito. Tudo bem? Então, a dação em pagamento de bens imóveis, caso não tenha dinheiro para satisfazer aquele crédito tributário. Pois bem, então a alternativa C, ela foi considerada correta pela banca da prova de juiz federal do TRF da 2ª Região. Bom, vamos para mais uma questãozinha de TRF, agora também de 2018, TRF da 3ª Região, juiz federal substituto. Indique a afirmação incorreta. Vamos lá. Os tratados internacionais para evitar a dupla tributação prevalecem sobre a legislação interna brasileira. Ok, tá? Nós temos o artigo 98 do Código Tributário Nacional. B. O aplicador da lei não pode empregar analogia para exigir tributo não previsto em lei. Isso aqui tá certo. Nós só precisamos saber que a analogia, ela é utilizada no direito tributário. Então, nós temos, sim, né, esse método para ser utilizado no direito tributário. Mas para exigir tributo que não está previsto em lei, ela não pode ser utilizada. Toma cuidado com isso. C. A compensação pode ser promovida pelo sujeito passivo, mesmo sem lei que a preveja. Olha aqui. Desde que seja realizada entre tributos e contribuições da mesma espécie. Gente, duas coisas aqui, tá? Cuidado. Está errada, porque precisamos sim de uma lei, tá? Que venha a prever a compensação. Então, há essa necessidade de lei. E, vejam, realizada entre tributos e contribuições da mesma espécie. O que nós precisamos aqui é que, para haver essa compensação, seja entre tributos administrados pela mesma secretaria. Então, por exemplo, se eu tenho débitos e créditos, por exemplo, de PIS, COFINS, ou qualquer outro imposto federal, né, no caso, contribuições e impostos, há a possibilidade dessa compensação, desde que sejam federais, administrados pela mesma secretaria, tá? Então, cuidado com isso, é um ponto que eu destaco aqui para vocês. Essa alternativa C está incorreta, por isso que ela tem que ser assinalada. E a moratória suspende a exigibilidade do crédito tributário. Modere Copa, que é o mnemônico. Ok, tá? Então, tá certa essa aqui. Nós queremos a incorreta. A alternativa C, ela é incorreta e deve ser assinalada. Temos mais uma questãozinha. Prova PGE de Pernambuco. É uma homenagem minha para o professor Mozart e para todos que são do estado de Pernambuco. Eu ainda não conheço Recife, gente. Olha que vergonha. E nem Porto de Galinhas. Preciso de um convite para ir para Pernambuco, viu, Mozart? Gente, então vamos lá. Prova PGE de Pernambuco, Procurador do Estado 2018, Banca CESP. Todas as questões de 2018, mas são questões ótimas, né? Eu estou tentando trazer para vocês questões mais recentes de 2019, mas nós temos várias questões de 2018, 2017, 2016, eu até trouxe uma de 2015 da OAB, excelentes, né? Vamos lá.
Determinado tributo deveria ter sido lançado no dia 5 de setembro de 2016, numa segunda-feira. Mas o contribuinte não providenciou a declaração do débito. Ok, né? Então, aqui, quem tem que declarar é o contribuinte. Quando eu falo de declaração realizada pelo contribuinte, eu já estou pensando em quê? Tributo sujeito a lançamento por homologação. A legislação desse tributo atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, mais uma vez, sem prévio exame da autoridade administrativa. Aqui é mais uma dica, que é um tributo sujeito a lançamento por homologação, tá? Então, declara e paga, tá? Então, por exemplo, o SMS, né? O querido SMS, a COFINS, você declara e paga. O contribuinte declara e paga de forma antecipada. Nessa situação hipotética, considerando-se a posição majoritária do Superior Tribunal de Justiça, nós temos inclusive súmula nesse sentido, a data correta para o início da contagem do prazo quinquenal para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é o... Percebam, tributo sujeito a lançamento por homologação. O contribuinte não entregou a declaração. Ou seja, não houve a constituição do crédito tributário por parte do contribuinte. Ele não declarou e ele não pagou. Você se recorda disso lá na nossa aula referente à decadência tributária de extinção do crédito tributário, lá do livro. Então, veja, é um tributo sujeito a lançamento por homologação. A regra é que nós iríamos contar o prazo aqui quinquenal, né, no caso, para realizar a decadência, no caso, prazo decadencial, né, quinquenal, vejam, para realizar o lançamento a partir da prática do fato gerador, que é tributo sujeito a lançamento por homologação. Ok. Mas, como ele não declarou e não pagou, o que acontece? Nós vamos lá para a regra do 173, inciso 1 do CTN, tá? Então, vejam, foi aqui dia 5 de setembro de 2016, a data, né, da prática do fato gerador, e que deveria ter ocorrido o lançamento, né? Então, tá aqui, 5 de setembro, vamos supor, porque é o tributo sujeito ao lançamento por homologação, em 2016. Só que como ele não declarou e não pagou, nós vamos começar a iniciar a contagem quando, pessoal? No próximo exercício financeiro, né? Então, no primeiro dia do próximo exercício financeiro. É basicamente uma penalidade para o contribuinte que deixou de declarar e deixou de realizar o pagamento antecipado. Então, vejam, que é fácil. Dia 5 de setembro de 2016? Não. Por quê? Não é a data da prática do fato gerador, porque ele não declarou nem pagou, então não vamos utilizar a regra geral dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação para a contagem do prazo decadencial de 5 anos. Dia 6 de setembro de 2016? Não. Último dia útil de setembro de 2016? Não. Primeiro dia útil de outubro de 2016? Também não. Dia 1º de janeiro de 2017, 173, inciso 1 do CTN. Então, é o primeiro dia do exercício subsequente. Era para ter sido realizado no dia 5 de setembro de 2016, a regra dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Como não fez, começa a contar do próximo exercício financeiro, no primeiro dia do próximo exercício financeiro, artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional, alternativa E. Pessoal, terminamos então a correção dessas questões. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Só estou trazendo aqui questões tops para vocês, né? Para a gente praticar tudo o que de fato foi dado, né, no livro, tudo que eu escrevi, tudo que eu tive que expor nesse diálogo entre alunos e professor. Acho muito bacana esse estilo de escrita. Eu até quero falar aqui que eu acabei me viciando em escrever desta forma e estou tendo certas dificuldades, né, para escrever outros livros numa linguagem dita normal. Então, acho muito bacana esse estilo que aproxima cada vez mais o aluno e o professor, é muito didático. Então, no próximo bloco, vamos dar continuidade à correção de questões. Até mais!